Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Hoje celebramos São João Evangelista e o texto sagrado nos chama a atenção algumas características deste discípulo, aquele que ele mesmo se dizia o mais amado. É claro que Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele amava todos da mesma forma, mas quando João diz que ele era o discípulo amado, ele está querendo manifestar que ele era aquele que se sentia mais amado pelo Senhor Jesus. Assim nós precisamos também nos sentir mais amados pelo Senhor Jesus, porque diante da nossa história de vida, diante das nossas circunstâncias, diante daquilo que são as nossas fraquezas, as nossas quedas, as nossas limitações, Jesus é aquele que sempre vem ao nosso encontro e Ele nos resgata dessas mazelas, nos elevando a uma condição de filhos de Deus. Por isso que nós precisamos realmente aprender a dar passos nessa experiência verdadeira do amor. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz algumas características que todo cristão precisa ter diante dessa correspondência do amor a Deus. Se nós olharmos, podemos ver no Evangelho de hoje 3 características principais desse discípulo amado. A primeira característica nós vemos quando ali Maria Madalena vai dizer que o Senhor não estava no túmulo, aqueles 2 discípulos, Pedro e João, vão sair correndo ao encontro do túmulo para lá contemplar aquilo que Maria Madalena havia dito. Veja que o discípulo amado, São João, ele corre à frente e chega primeiro ao túmulo. Aqui nós vemos a primeira característica desse discípulo amado, que é essa diligência, que é esse anseio para estar na presença do Senhor. Esse anseio para ir ao encontro daquilo que foi anunciado por Maria Madalena. Essa é a primeira coisa que nós precisamos cada vez mais aprender a corresponder. Corresponder com o anseio do nosso coração por essa presença, essa diligência e essa busca constante para estar na presença do Senhor e nos esforçar, correr ao encontro do Senhor. É isso que nós precisamos alcançar, que é o primeiro passo, de ir ao encontro do Senhor. O segundo passo nós vemos como que esse discípulo, ele também entendia o seu próprio lugar nesse grupo dos apóstolos. Por isso que ele vai chegar primeiro ao túmulo, mas ele não vai entrar no túmulo. Ele vai esperar Pedro chegar. Depois que Pedro entra, que ele vai também entrar no túmulo. A segunda característica é a obediência à hierarquia. Porque quando nós temos uma obediência à hierarquia da igreja, nós participamos desta transmissão do Espírito Santo,
da autoridade do próprio Cristo que se manifesta através da igreja e se manifesta também através de cada um de nós. Porque a hierarquia não é de submissão, mas a hierarquia é de responsabilidade. Nós não podemos nos responsabilizar por aquilo que não é o nosso ofício. Por isso que São João, ele tem essa consciência daquele que é o seu próprio lugar no discipulado, no grupo dos 12 apóstolos. E ele realmente, chegando ao túmulo primeiro, ele não entra, mas ele respeita, ele obedece à hierarquia da igreja, essa hierarquia que o próprio Cristo havia manifestado e fundado, e colocando Pedro como aquele que é o principal, aquele que está à frente dos outros apóstolos. Depois nós temos a terceira característica. A terceira característica está lá no final do Evangelho, porque quando João entra nesse túmulo, ele vai ali contemplar toda aquela realidade que havia sido anunciado por Maria Madalena. E ali o evangelista, ele mesmo, dizendo de si, ele vai dizer, ele viu e acreditou. Aqui nós temos também essa outra realidade. Para ver a glória de Deus, para ver os sinais de Deus, é necessário pureza de coração. E quanto mais nós buscamos essa pureza de coração, mais nós fortalecemos a nossa fé, porque nós conseguimos perceber os sinais de Deus que acontecem em nosso meio. E percebendo os sinais de Deus que acontecem em nosso meio, diante dos nossos olhos, nós crescemos na capacidade de acreditar em Jesus Cristo, em confiar nele, naquele que é, sim, causa de salvação para a nossa vida, para que dessa forma possamos nos reconhecer e experimentar essa realidade de nos sentirmos amados por Deus, para sentir essa mesma experiência que João experimentava, de se sentir o discípulo amado de Jesus. Esse discípulo que realmente experimenta a profundeza do amor de Deus, que é um amor misericórdia, que é um amor de perdão, que é um amor de caridade, que é um amor ágape de entrega total àquele que é o seu bem-amado. Por isso que nós precisamos, a exemplo de São João, buscar essas características essenciais para o discipulado, para que possamos realmente aprender a ter essa diligência de correr sempre ao encontro do Senhor, de ter esse esforço de ir ao encontro daquele que é causa de salvação, daquele que o nosso coração anseia. Precisamos ser dóceis à hierarquia da igreja, porque quanto mais obedientes à hierarquia da igreja, mais nós seremos canais da graça e a autoridade do próprio Cristo se manifestará através de nós, para que assim nós possamos contemplar a obra de Deus e crer firmemente, porque é só dessa forma que experimentaremos o verdadeiro amor de Deus, para que assim nós possamos nos sentir verdadeiros discípulos amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.